Olá, bem-vindo à nossa aula Equações Paramétricas de Retas. Nessa aula, nós vamos trabalhar uma maneira de representar retas através, de vetores. Então, a gente vai trabalhar aí com uma forma vetorial de representação de retas. Então, nós começamos com um raciocínio de motivação para as fórmulas na qual a gente vai obter aqui. E para isso, nós vamos considerar uma reta L no espaço bi ou tridimensional. Aqui a gente já está representando no espaço tri, né? Que passa pelo ponto P0, com coordenadas x0, y0 e z0, e que seja paralela a um vetor de coordenadas a, b e c. Nesse caso, a reta L consiste de todos os pontos P, x, y e z para os quais o vetor P0, P, é paralelo a V. Aqui há uma representação dessa reta no espaço tridimensional. O vetor P0, pertencente à reta L. O ponto P, x, y e z, que é um ponto arbitrário de L. O vetor ABC, o vetor VABC, que é paralelo a L. Podemos dizer, então, que o ponto P, x, y e z está na reta L se somente se P0P é um múltiplo escalar do vetor V. Nesse caso, falando de múltiplo escalar, x menos x0, que é o vetor, que é a coordenada do vetor, desse vetor aqui, P0P, x menos x0, y menos y0 e z menos z0, são as coordenadas do vetor, é igual a t que multiplica a, t que multiplica b e t que multiplica c. Ou seja, existe algum escalar t que quando multiplica a, b e c resulta nesse vetor P0P. Tá? Então, eu estou dizendo que P0P é igual a algum t vezes o vetor V. Acontece que, se é uma igualdade, então x0, x menos x0 é igual a t vezes a, y menos y0 é igual a t vezes b, e z menos z0 é igual a t vezes c. Se nós isolarmos os valores arbitrários do ponto P, que estão na reta L, que são x, y e z, nós vamos ficar com a expressão x igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais c vezes t. E aqui nós chegamos às fórmulas para as coordenadas x, y e z da reta L, dadas em função das coordenadas de um ponto qualquer pertencente a elas, mais o produto entre as coordenadas do vetor paralelo, que tem coordenadas A, B e C, vezes um parâmetro qualquer t. Por isso, do nome equações paramétricas. A gente está dependendo de um parâmetro, no caso aqui o parâmetro t. Então, aqui o teorema que formaliza isso, a reta no espaço bidimensional que passa pelo ponto P0, x0, y0 e é paralela ao vetor não nulo V igual a AB, que é igual a AI mais BJ, tem equações paramétricas x igual a x0 mais AT e y igual a y0 mais bt. De forma análoga, no espaço tridimensional, nós temos x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais c vezes t. Colocando a mão na massa, tá? Agora que nós já vamos resolver exemplo. Então, temos aí o exemplo 1, que pede para a gente encontrar as equações paramétricas da reta que passa por 4 e 2, ponto 4 e 2, e é paralela ao vetor menos 1 e 5. Então, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos
que x igual a x0 mais a vezes t e y igual a y0 mais b vezes t. O meu x0 é a coordenada em x do ponto pertencente à reta, nesse caso 4, mais o a, que é a coordenada do vetor, coordenada em x do vetor, que é menos 1, que multiplica o parâmetro t, e y, que é igual a y0, que é 2, mais b vezes t. Então, x igual a 4 menos t, e y igual a 2 mais 5t. Aí estão, né, as equações paramétricas dessa reta do item A. Reta que passa por 4 e 2 e é paralela ao vetor menos 1 e 5. No item B, pede para encontrar as equações paramétricas da reta que passa por 1, 2 e menos 3 e é paralela a V igual a 4i mais 5j menos 7k. É um raciocínio análogo, x igual a x0 mais at. Portanto, x igual a 1 mais 4t, 1 abscissa do ponto, 4 abscissa, coordenada em x, componente em x do vetor paralelo. Y é igual a 2 mais 5t, e z, que é igual a menos 3 menos 7t. Para que a gente visualize melhor, né, os efeitos desse conceito aqui trabalhado, desse exemplo, tá? Nós vamos fazer uma representação dessa reta no GeoGebra. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no GeoGebra é informar o ponto, né, pelo qual a reta passa, que o exemplo, né, nos mostrou. Então, o ponto P, de coordenadas 1, 2 e menos 3. Então, quando eu teclo Enter, o P já está representado lá. Tá? Vou movimentar aqui só para que você possa ver, né? Lembrando que aqui em vermelho é a parte positiva do eixo X, em verde é a parte positiva do eixo Y. Agora eu vou representar um vetor V, né, ao qual a reta é paralela a ele. No GeoGebra, quando eu uso a letra V, automaticamente o software entende que trata-se de um vetor. Então, as coordenadas são 4, 5 e menos 7. Então, está aqui, né, o GeoGebra interpretou dessa forma, como a ordenada desse vetor ela é negativa, né? Então ele ficou lá para baixo, conforme a gente pôde ver aqui. Eu vou reduzir o zoom, né? Dá para ver até a extremidade lá do vetor, tá? O GeoGebra tem uma opção que está aqui, né? Tem várias opções: reta perpendicular, paralela, bissetriz, né? Então aqui em reta paralela eu vou escolher essa opção, vou clicar sobre o ponto P e depois vou clicar em cima do vetor. Olha lá o que a gente obteve. A gente obteve a reta, tá, passando pelo ponto e paralela ao vetor. Aí a gente pode ter uma noção dessa reta no espaço. Acho que o GeoGebra pode ser bem útil nisso daí. E de forma que verificamos assim, né, o conceito, né, do ponto de vista geométrico. Ok? De volta à folha, ao exercício do exemplo 1. É pedido para que a gente determine as equações paramétricas da reta que passa pela origem, a origem é 0, 0 e 0, e que seja paralela ao vetor V 1, 1 e 1. Muito fácil, né? Essas equações vão ser do tipo x igual a t, y igual a t e z igual a t. Então, está resolvido aí o exemplo 1.
É muito tranquilo. Nada de muito misterioso, de muito complicado, tá? No nosso exemplo 2, é pedido para que encontremos as equações paramétricas da reta L, que passa pelos pontos P1, 2, 4, menos 1, e P2, 5, 0 e 7. Diferente do exemplo 1, que nos informava um ponto e um vetor, aqui nós só temos 2 pontos. Então, aqui a dica, né, o grande pulo do gato, vamos assim dizer, é pensar que se a reta passa por P1 e P2, ela é paralela ao vetor que começa em P1 e termina em P2, ou que começa em P2 e termina em P1. Então, se eu fizer P1, P2, eu vou ter aqui o meu vetor paralelo à reta L, que é o vetor 5 menos 2, 3, 0 menos 4, menos 4, e 7 menos 1, 8. Então, está aqui o vetor P1, P2, 3, menos 4 e 8. E, então, a reta paralela, tá? A reta paralela P1, P2, que passa por P1 e P2, ela pode ser igual. Eu vou pegar como ponto da reta o P1, por exemplo, 2 mais 3t, y igual a 4 menos 4t, e z igual a menos 1 mais 8t. Veja que aqui eu escolhi o vetor P1, P2, poderia ter escolhido P2, P1. Eu teria a mesma reta, só que as equações ficariam diferentes. No entanto, né, para valores diferentes de t, eu conseguiria o mesmo ponto na reta. Tá? Também escolhi como ponto, para obter as equações paramétricas, eu escolhi o ponto P1. Poderia ter escolhido P2. Da mesma maneira, eu teria equações diferentes, porém, representando a mesma reta. Ok? Na letra B, pergunta, em que ponto essa reta intersecta o plano XY? Recordando, né, o plano XY é formado por todos os pontos no espaço tridimensional onde z é igual a zero. Então, para resolver esse exercício, eu preciso achar o parâmetro de t que faz com que z seja igual a zero. Encontrando esse parâmetro, eu consigo encontrar as demais coordenadas x e y, tá? Que representam o ponto de interseção entre essa reta e o plano xy. Muito tranquilo, z igual a zero. Se z igual a zero, então zero é igual a menos 1 mais 8t, o que implica que t é igual a 1 oitavo. Se t é igual a 1 oitavo, então x é igual a 2 mais 3 vezes 1 oitavo, que é igual a 19 oitavos. Y é igual a 4 menos 4 vezes o t, 4 vezes 1 oitavo, que vai dar 7 meios. Logo, o ponto, tá? O ponto Q, vou chamar de Q, de interseção entre a reta e o plano XY, é o ponto com coordenadas x, 19 oitavos, y, 7 meios, e z igual a zero. Então, como exercício, procure instalar o GeoGebra, procure representar essa reta e procure representar esse ponto. Você vai constatar que ele é a interseção, sim, do plano XY com a reta. No exemplo 3, nós temos as retas L1 e L2, dadas pelas equações aqui mostradas, e pergunta-se na letra A, as retas são paralelas? Então, dadas as equações de retas na forma paramétrica, para que a gente consiga determinar se essas retas são paralelas, basta
verificar se os vetores paralelos que geraram as equações dessas retas, as equações paramétricas, se eles também são paralelos. Em resumo, né? Em outras palavras, eu vou olhar aqui que o vetor paralelo a L1, vou chamar esse vetor de V, ele tem componentes vetoriais 4, é sempre o que está multiplicando t, certo? 4, menos 4 e 5. Em relação a L2, o vetor paralelo a essa reta é 8, menos 3 e 1. Se esses vetores são paralelos, consequentemente, as retas são paralelas. Para verificar se os vetores são paralelos, vamos recapitular, né, a aula introdutória de vetores. Eu faço a divisão, a razão, entre as componentes de um vetor pelo outro, as componentes correspondentes, seguindo a mesma ordem. Se as razões forem iguais, então os vetores são paralelos. Se houver uma das razões diferente das outras, ou as três diferentes, então esses vetores não são paralelos. Portanto, né, isso equivale a fazer 4 oitavos e verificar se isso é igual a menos 4 dividido por menos 3. A gente já viu aqui, já dá para perceber que são diferentes. Que também é diferente de 5 sobre 1. Portanto, L1 não é paralela a L2. Tá? Então, a letra A está resolvida. A letra B pergunta se as retas se intersectam. Tá? Se as retas se intersectam, então existe algum parâmetro em L1, algum parâmetro de t em L1, e existe algum parâmetro de t em L2 que permite com que x seja igual a x, y seja igual a y e z seja igual a z. O exercício consiste em verificar se existem, né, parâmetros de t para L1 e de t para L2 que atendem a essa condição. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar que existem esses parâmetros, T1 para L1 e T2 para L2. E assim, dessa maneira, a gente teria L1 igual a x igual a 1 mais 4T1, y igual a 5 menos, y igual a 5 menos 4T1 e z igual a menos 1 mais 5T1. L2, teríamos x igual a 2 mais 8T2, y igual a 4 menos 3T2 e z igual a 5 mais T2. Se x é igual a x, né, para haver interseção tem que haver um x igual a x, então 1 mais 4T1 tem que ser igual a 2 mais 8T2. Tem que ter um y igual a um y, né, se for verdadeiro. Então, 5 menos 4T1 tem que ser igual a 4 menos 3T2. E, por fim, z igual a z. Então, menos 1 mais 5T1 tem que ser igual a 5 mais T2. Assim, nós ficamos com um sistema do tipo 4T1 menos 8T2 igual a 1, menos 4T1 mais 3T2 igual a menos 1, e 5T1 menos T2 igual a 6. Então, eu tenho que resolver esse sistema, né? Matriz ampliada do sistema dá 4, menos 8 e 1, menos 4, 3 e menos 1, 5, menos 1 e 6. Quando essa matriz é escalonada,
nós ficamos com isso daqui. 1, 0 e 0. 0, 1 e 0. 0, 0 e 1. Como a última linha, né, tem os coeficientes de T1 e T2 iguais a 0 e o termo independente diferente de 0, significa que esse é um sistema impossível. Se é um sistema impossível, portanto, as retas não possuem interseção. Ou não se intersectam, né? Nós podemos visualizar isso geometricamente, usando o GeoGebra. Para isso, nós vamos, aqui com a tela do GeoGebra, representar as retas L1 e L2, e a gente vai conseguir visualizar aqui que elas não são paralelas e também não possuem interseção. No caso de L1, eu preciso do ponto, tá? Vou chamar de P, do ponto P na qual a reta L1 passa por ele, tem coordenadas 1, 5 e menos 1. E eu preciso de um vetor paralelo à reta que passa por esse ponto, que tem coordenadas 4, componentes 4, menos 4 e 5. Então, está lá o vetor. A reta, né, reta paralela, passa por esse ponto e é paralela a este vetor, está aqui. A reta está aqui representada. Agora, nós vamos obter a representação da outra reta. Então, a outra reta, ela passa por um ponto que eu vou chamar aqui de Q. Esse ponto Q tem coordenadas 2, 4 e 5. E ela é paralela a um vetor W. Então, eu usei V para o outro vetor, estou usando W para esse. Vocês vão ver que o GeoGebra já vai entender W como um vetor. São as últimas letras minúsculas do alfabeto. Então, W tem componentes 8, menos 3 e 1. A reta que eu quero passa por Q, então estou clicando em Q, e é paralela a W, estou clicando em W. Então, as duas retas estão aqui representadas. Quando eu movimento, né, o sisteminha aqui de coordenadas tridimensional, dá para ver as duas retas aqui, ó, a reta passando por Q e a reta passando por P. É bem evidente, né, visual, que não há interseção entre as retas, né, que visualmente dá para constatar isso, e que ao mesmo tempo essas retas não têm interseção. Tá? Então, retas, aqui vai uma informação nova, tá? Retas que não têm interseção e que não são paralelas, isso só faz sentido falar no sistema tridimensional, são chamadas de retas reversas. Diferente do plano, que só aceita duas situações, né, ou as retas são paralelas, coincidentes, né, paralelas ou coincidentes, ou retas concorrentes, que tem um ponto de interseção, aqui no sistema tridimensional há mais essa possibilidade. Nem uma coisa nem outra. As retas são reversas. Ok? Então, voltando aqui à folha, nós vamos dar sequência. Existem os segmentos de reta. Na verdade, muitas das vezes não é necessário a representação de toda a reta. Você simplesmente com a representação de parte dela, você tem um segmento que já atende aquilo para o qual você precisa. E segmentos de retas não tem muita diferença da representação de retas. Você vai representar uma reta e vai restringir o seu parâmetro t a um intervalo dado. Convencionalmente, os autores costumam restringir esse intervalo de 0 a 1. Então, você tem aí
um segmento com t variando de 0 a 1. Mas você pode ter outras variações de t também. Então, aqui como exemplo, determine as equações paramétricas para o segmento de reta que une os pontos P1 e P2. Bem, então o vetor paralelo ao segmento é P1, P2, que tem coordenadas 3, menos 4 e 8. As equações paramétricas vão ser, pensando que a reta passa por P1, vão ser 2 mais 3t para x, y é 4 menos 4t para y, e z é igual a menos 1 mais 8t para z. Isso para t pertencente ao intervalo de 0 a 1. Então, não mudou basicamente nada. A única coisa que mudou foi o acréscimo da restrição de t. Outra maneira também utilizada para representação de retas são as equações vetoriais, que nada mais, nada menos significa representar o resultado paramétrico para x, y e z como se fosse um vetor. E separar o ponto pelo qual a reta passa da multiplicação do parâmetro pelos componentes desse vetor. Então, como exemplo, não como exemplo ainda, se nós considerarmos R como sendo o ponto pelo qual a reta passa, R o vetor pelo qual a reta é paralela, R0, o ponto pelo qual a reta passa, e V igual a ABC, que é o vetor paralelo, R na verdade é um ponto qualquer, então esse R é igual a R0, ponto pelo qual a reta passa, mais t vezes V, que é o vetor paralelo à reta. Aqui tem uma representação disso. Então, t vezes V, a reta L, o ponto P0 e t vezes V. R igual a R0 mais t vezes V. E aqui um exemplo de representação na forma vetorial. A gente tem x, y e z igual, por exemplo, a menos 1, 0 e 2, mais t que multiplica 1, 5 e menos 4, onde R0 é menos 1, 0, 2 e V é 1, 5 e menos 4. Então, nós encerramos nossa aula sobre equações paramétricas de retas. Espero que você tenha gostado. Nós continuaremos a falar sobre outros temas nas próximas aulas. Desejo a você uma boa aula, bons estudos. Nos encontramos na próxima